chanceler alemã Angela Merkel expressou profunda confiança no governo de Mariano Rajoy, da Espanha, envolvido em um escândalo de corrupção. A chanceler alemã recebeu o colega espanhol em Berlim. Questionada se o recente escândalo de corrupção na Espanha poderia, de alguma forma, atrapalhar as questões que envolvem a recuperação econômica da região, ela disse que não. Ela elogiou os avanços conquistados em relação entre os dois países, que é baseada na confiança mútua. Rajoy, por sua vez, reiterou que as acusações contra ele são falsas. O premier está sendo pressionado a renunciar após ter o nome envolvido em um escândalo de Caixa 2, operado por um ex-tesoureiro do Partido Popular. De acordo com o jornal El País, Rajoy teria recebido 25 mil euros por ano desde 1997. E o índice de desemprego na Espanha subiu 2,72% em janeiro na comparação com dezembro. É o que mostra um relatório do Ministério de Emprego e Seguridade Social do país europeu divulgado nesta segunda-feira. No primeiro mês de 2013, o número de pessoas fora do mercado formal de trabalho totalizou 4.980.778 pessoas. No levantamento anual entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013, o desemprego espanhol aumentou em 380.949 pessoas, ou 8,28%. O governo avalia que janeiro sempre foi um mês ruim para o emprego, especialmente em um país onde a porcentagem de pessoas sem trabalho passou dos 25% no total. Na Itália, a corrida às eleições esquenta. O ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi apareceu na imprensa criticando o governo tecnocrata Mário Monti e com promessas duvidosas, como o corte de impostos e o reembolso do imposto sobre a propriedade, criado por Monti no ano passado. Essas duas informações, envolvendo os líderes lá da Itália e da Espanha, pesaram sobre as bolsas europeias na sessão de hoje. A gente tem na tela os dados das bolsas europeias que caíram forte. Em Milão, o FTSE/MIB recuou 4,5% na sessão de hoje, foi a queda mais forte. Em Madrid, o IBEX 35 teve queda de 3,77%. Participa conosco hoje aqui do Band News Mercado o professor Celso Grise, que também é diretor-presidente do Instituto de Pesquisa Fractal. Professor, seja muito bem-vindo. Essas questões envolvendo política, denúncia de corrupção, mensalão espanhol e também o Silvio Berlusconi lá na Itália colocando fogo na corrida às eleições, de alguma forma prejudicam a retomada da Europa, que parecia estar mais calmo, né? Antes de nada, muito obrigado pelo seu convite. Sim, prejudica muito. A Europa havia, neste final de ano, feito uma grande evolução institucional na medida em que chegaram os ministros a um acordo sobre o controle do sistema financeiro e depois sobre o controle de toda a política fiscal da região. Eis que aparece agora o escândalo na Espanha e agravado pelas declarações do Berlusconi. Isto leva a uma desestabilização institucional e provoca essas quedas que nós estamos vendo na tela nesse instante. Parecia que a Europa estava entrando no prumo, né? A austeridade fiscal, que era tão criticada de alguma forma, tirou os países do fundo do poço. E agora, com esses impasses políticos, o que pode acontecer com a região? Bom, os órgãos reguladores estão intactos. Eles se mantêm atribuídas as funções que lhes foram e agora se preparando para pô-las em prática. Então, de fato, ainda nada aconteceu que pudesse levar a uma percepção negativa do ponto de vista institucional. Mas o mercado financeiro reage muito forte, porque ele se atemoriza com essas declarações que acabam soando como verdadeira ameaça à estabilidade política e à estabilidade econômica do país. A Europa está com o seu desemprego absolutamente estabilizado, não cai mais, está até ao contrário mostrando condições de subir. Mas você acaba de dizer e acaba de anunciar ao telespectador que a Espanha não, continua em queda. E esse é o grande problema. Nós precisamos buscar uma estabilidade política razoável para fornecer à economia a previsibilidade que ela precisa para funcionar. Porque um desemprego acima de 26% é difícil de suportar, né, professor? Muito difícil. O desemprego desta forma leva, sobretudo,
esse desemprego tem atingido a juventude europeia. E a gente assiste um verdadeiro desmantelar das esperanças dessa geração que está aí. Isso não pode ocorrer. Daqui a pouquinho voltamos a conversar sobre o Brasil. E vamos ver quais foram os indicadores econômicos divulgados hoje nos Estados Unidos. A agenda um pouco fraca de indicadores. A gente tem aqui encomendas à indústria, subiram um pouquinho, 1,8%. Em dezembro do ano passado, a previsão era de uma alta um pouco mais forte, 2,2%. E as condições empresariais, o índice ISM, que mede essas condições, caíram para 56,7 pontos, de 57,7 pontos em dezembro, uma queda de 1 ponto. Nos Estados Unidos, as principais bolsas operam neste momento. A gente tem aqui em queda, acompanhando o desempenho fraco dos mercados europeus. Dow Jones vai caindo 0,88% nesse momento. E aqui no Brasil, a presidente Dilma Rousseff afirmou que vai ampliar os recursos oferecidos em financiamento para a agricultura empresarial e familiar na safra 2013 e 2014. Segundo a presidente, o montante será anunciado até maio. Dilma afirmou ainda que o governo vai disponibilizar a quantidade de recursos necessária para que os produtores arquem com as despesas de custeio e também de investimento. O endividamento entre as famílias paulistanas cresceu em janeiro, segundo o levantamento divulgado pela FEComércio. No mês passado, 48,8% das famílias tinham dívidas, uma alta de 2,6 pontos percentuais em relação a dezembro. Em números absolutos, 1.751.000 famílias paulistanas estavam endividadas. Segundo a FEComércio, a alta registrada em janeiro já era esperada por conta das compras realizadas no fim de ano. Cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida, representando 68,2% do total. A inflação em São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, avançou em janeiro para 1,15%, uma alta de 0,37 ponto percentual em relação a dezembro e de 0,11 na comparação com a terceira semana do mês. De acordo com a FIPE, por grupos, o preço relativo à educação teve a maior alta, 6,08%. Já o menor foi verificado em transporte, 0,23%. E os economistas do mercado financeiro elevaram pela quinta semana seguida a expectativa da inflação em 2013, medida pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação. A gente tem na tela os dados da pesquisa Focus. O PIB foi mantido, expansão da economia brasileira em 3,10%, essa é a expectativa dos economistas. O IPCA subiu de 5,67% por 5,68%, Selic foi mantida em 7,25%, o câmbio subiu de R$ 2,07, caiu, melhor dizendo, R$ 2,07 para R$ 2,05, e a previsão de produção, de crescimento da indústria brasileira subiu de 3,10% para 3,17%. A gente volta a conversar aqui no Band News Mercado com o professor Celso Grise, que também é diretor-presidente do Instituto de Pesquisa Fractal. Inflação bem acima da meta, 5,68 é o que prevê o mercado, mas o que me chamou a atenção nesse relatório Focus é que metade dos economistas já prevê uma inflação de 5,8% esse ano. Quer dizer, os preços estão subindo muito. Muito. Eu acho que a gente pode reconhecer que três grandes vertentes inflacionárias se somaram. Reajustes salariais muito altos, muito acima da produtividade do sistema econômico. Isto é, sem dúvida nenhuma, injeção na veia da inflação. Em segundo lugar, nossos juros baixaram muito e muito depressa, e agora não há como reverter isso, porque nem clima político existiria para isso. E, finalmente, nós temos ainda entradas líquidas de dinheiro nesse país, de dólares que entram mesmo dentro da Bolsa de Valores. Nós temos coisa como um saldo positivo na casa de 8 bilhões até o dia de hoje. E isso tudo acaba fazendo com que nós soframos uma pressão inflacionária grande. O ministro e o Banco Central tentaram trabalhar um pouco com a nossa taxa de câmbio para evitar que a inflação florescesse, mas, francamente, isso comprometeria muito fortemente a competitividade do produto brasileiro e, portanto, nós teremos que aprender a conviver com essas pressões inflacionárias e combatê-las, por outro lado, neste momento. Até há pouco tempo a gente vinha falando apenas de meta do Banco Central para a inflação, que estava fugindo da meta. Agora, essa alta de preços de mais de 5,5% pode, de alguma forma, comprometer
o crescimento, a expansão da economia brasileira em 2013? Ah, bom, sem dúvida nenhuma. Inflação alta faz um verdadeiro... ela corrói o crescimento. Nós não podemos ter isto. Aliás, essa foi a grande conquista do povo brasileiro nesses últimos anos. Nós não podemos ter a inflação aí. E não podemos, a pretexto de acelerar o crescimento, deixar a inflação ganhar essa força. Nós precisamos arrumar formas de crescer que não passem por esses avanços dos preços como os estamos sentindo. Imagino que uma política fiscal mais austera, sem deixar, como vem acontecendo, subir o custeio governamental, investimentos mais robustos na infraestrutura, o estímulo ao capital internacional pode produzir crescimento. E o combate à inflação deve, de uma vez por todas, voltar a uma ortodoxia mais forte. Obrigada pela sua participação aqui no Band News Mercado, professor. E a gente vai ver agora como está o Ibovespa, muito perto do fechamento. A gente tem na tela os dados do principal índice de ações do mercado brasileiro, que vem em queda de 1,31%, 59.557 pontos, muito em função do que vem acontecendo na Europa e da queda nas bolsas por lá, mas também porque hoje é dia de divulgação do balanço da Petrobras para o último trimestre do ano passado. A expectativa do mercado não é boa quanto aos resultados da Petrobras. Amanhã tem o Itaú Unibanco, hoje o mercado penalizou também as ações do Itaú Unibanco, esperando aí uma margem esmagada em função da queda dos juros aqui no Brasil. Vamos ver como as principais altas da Bolsa Brasileira na sessão de hoje. A Sabesp foi o que subiu mais, quase 3,5%. Maiores baixas a gente tem na tela também. Braskem em queda de 5,94%, MMX também em queda de 4,22%. As ações da OGX caíram forte hoje também porque a produção foi divulgada e ficou aquém do esperado. E por último, o mercado de câmbio. Dólar futuro com vencimento em março sobe 0,18%, vale R$ 1,99. Mais uma vez, o dólar trabalhando abaixo de R$ 2. Esta segunda edição do Band News Mercado fica por aqui. A gente volta amanhã, 9h45 da manhã, com as principais notícias econômicas do Brasil e do mundo.